Bom dia a todos. Nesta manhã estamos novamente gravando um vídeo para trazer a palavra do Senhor. Eu quero continuar falando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu costumo fazer uma analogia do que é a igreja de Deus aqui na Terra. E nessa igreja, essas três pessoas da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, eu faço analogia com um grande hospital. Hospital de cura de pecadores, que é toda a humanidade, né? É a situação de toda a humanidade. Todos somos pecadores e deveriam estar em tratamento nesse hospital. E eu digo, a analogia que eu faço sempre é que o Pai planejou esse hospital, o Filho construiu esse hospital lá na cruz do Calvário, né? E o Espírito Santo dá vida a esse hospital. E às vezes a gente negligencia tanto essa terceira pessoa da Trindade, que é tão importante, porque o Pai está lá na glória, o Filho está lá na glória, figuradamente falando. Eles são oniscientes, onipresentes, mas a sua função, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo dá vida a essa obra. A função hoje de dar vida a essa obra é do Espírito Santo. Foi isso que Jesus falou, que ele iria para o Pai e nos deixaria o Consolador. Foi o tema da mensagem passada, né? Quando eu falei sobre a oração do Espírito Santo, que a função dele é isso. E hoje eu quero falar sobre os dons. A função dele é essa. Eu quero falar sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como eu disse no vídeo anterior, ele tem a principal missão dele aqui na Terra, para toda a humanidade. Essa missão dele é para toda a humanidade, independente se a pessoa é um cristão ou não. A missão dele é convencer a humanidade, né, da verdade, da justiça e do juízo. Foi isso que eu disse aqui no vídeo passado. Agora, qual é a obra? Nós sabemos que a Bíblia fala que aquele que aceita esse evangelho, aceita esse plano de salvação de Deus, o Espírito Santo sela essa pessoa, ele habita nessa pessoa. Então, depois que ele habita nessa pessoa individualmente, aí é individualmente. Depois que nós lemos lá em Efésios 1:13, né, em que depois nós já ouvimos o evangelho da nossa salvação e tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O que quer dizer esse selo? Ele passa a habitar no cristão, naquela pessoa que aceitou o evangelho. Qual é o evangelho? Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo habita nessa pessoa e a partir daí ele tem uma obra que ele faz na vida de toda pessoa que aceita esse evangelho individualmente. E a obra é exatamente esta, os dons e os frutos do Espírito Santo. Ele habitando nos que creem, ele distribui dons e produz frutos na vida dessas pessoas. Eu quero falar hoje sobre esses dons e sobre os frutos. Primeiro eu quero falar sobre o que é dom. A própria palavra diz, né? Eu olhei num dicionário, no Google, a palavra dom vem do latim domo, quer dizer dádiva, presente, ou seja, dom é algo que você ganha de presente. Por exemplo, a salvação, a Bíblia fala que é um dom, porque nós ganhamos a salvação pela fé. A fé é nossa. E nós ganhamos a salvação como um dom, um presente de Deus, né? É o que diz lá em Efésios. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Ou seja, dom é um presente que você ganha, uma dádiva que você ganha. Ela vem do latim, da palavra dom, e quer dizer exatamente isso. Dádiva é presente. A capacidade que algumas pessoas, a definição que eu vi lá no dicionário, que eu achei no dicionário, é bem apropriada. Ela diz assim: é a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas, de forma fácil e natural, no caso aqui do dom do Espírito. Ou seja, você tem essa capacidade inata em você. Ou seja, porque Deus te deu. Então os dons são isto. Eles são uma dádiva, um presente de Deus, que ele nos dá sem nós merecermos. Já os frutos, o que são os frutos? Os frutos são diferentes. Quando você fala de fruto, você lembra pensa logo, imagina num processo trabalhoso, né? Nós sabemos aí que tem frutos que eles demoram anos para serem colhidos. Primeiro há todo o processo de preparo da terra, da semente ser
a semente correta, boa, ser plantada, do cuidado, das pragas que podem invadir aquele terreno para impedir que esse fruto se produza. Então, os frutos é isso. Os dons ele nos dá gratuitamente, imediatamente, mas os frutos não. Os frutos são diferentes. Ele tem que produzir em nossas vidas. Isto se nós deixarmos. Há um texto bastante interessante, né, bastante conhecido, que vai retratar isso que eu disse. Quando João Batista ele começou o seu ministério e ele começou a falar que estava falando um novo evangelho, pregando um novo evangelho, e as pessoas, multidão, e ele falou, olha, arrependei-vos e sereis para seres batizados. E a multidão foi todo mundo correndo para ali, para ser batizado por João Batista. Mas João Batista, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele diz assim, olha, não é só você batizar, vocês batizarem. Aí eles falam assim, João Batista, mas o que nós temos que fazer? Aí João Batista fala para eles, produzir. João Batista está dizendo que era algo que eles tinham que permitir que acontecesse, produzir, pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, como a diferença é muito importante para a gente entender a obra do Espírito Santo em nossas vidas, é que os dons ele nos dá gratuitamente. Agora, os frutos é um processo. Porque você não vê um fruto hoje, uma semente que é jogada hoje no solo e imediatamente você colhe o fruto, né? Então essa é a diferença básica. Continuando a falar sobre os dons eles são distribuídos a cada um individualmente, ou seja, cada um ele é distribuído individualmente. O Espírito Santo não derrama os dons do Espírito Santo. O dom da salvação é para toda a humanidade, mas os dons do Espírito Santo na vida de cada um que ele habita, ele é distribuído individualmente. Quero ler um texto aqui para vocês que comprova isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11, diz o seguinte, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E aí começa a falar dos dons. Outro, a palavra da ciência, outro, a palavra da fé, outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, operação de milagres, profecia, discernir espírito, variedade de língua, outros a interpretação de língua. E lá em Romanos capítulo 12 também fala sobre esses dons. No capítulo 14 aqui continua falando sobre os dons. E Efésios capítulo 4 fala sobre os dons. Tem dons de socorro. Esse que nós lemos aqui, a maioria são dons espirituais, mas também tem dom de socorro, dom de ajuda. São vários dons, né? Tem aquela pessoa que é uma pessoa que ela tem o dom de ajudar na igreja, de socorrer as pessoas. Então, esses dons já nascem com a pessoa já tem isso dentro dela. E quando ela aceita Jesus, quando ela abraça a fé, esses dons são manifestados, né? E então eles são manifestados individualmente. E no versículo 11 se conclui assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como o Espírito Santo quer. Ou seja, então os dons eles são distribuídos não porque você fala assim, eu quero ter o dom, esse dom específico. Não, você não quer. O Espírito Santo que vai distribuir da forma que ele agrada. Ele é um presente você não escolhe, né? Presente você ganha. E Deus sabe que o melhor presente para nós, o Espírito Santo sabe o dom que nós precisamos, né? Que é de ter. Então não é uma escolha. Então, isso é uma grande confusão na igreja. A pessoa fala assim, por exemplo, eu quero ter o dom de mestre, eu quero ter esse dom, aquele dom. Não adianta você querer. O dom é um presente. Presente você ganha, você não escolhe o presente, né? É uma coisa errada você falar assim, eu quero ganhar isto. É uma falta de educação alguém chegar com um presente para você e você fala assim, não, eu não quero. Então, os dons, o versículo 11 aqui do capítulo 12, ele é bem claro. Mas um só e o mesmo Espírito, ele primeiro fala dos dons lá para trás, né? Agora ele conclui, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como ele quer. Então, eles são distribuídos individualmente e têm um propósito. Eles não são distribuídos para nós ficarmos com nossos dons, guardarmos nossos dons e falarmos, que bacana, eu tenho esse presente. Não, o propósito ele é para edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, né?
Eu quero ler esse texto para nós, que fica bem claro isso que eu estou afirmando agora. Que muita gente pensa o seguinte: eu ganhei o presente, ele é meu. Deus nos dá o presente, mas para nós abençoarmos as pessoas. E no caso aqui é a igreja. Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao 12. Ele mesmo deu, continuando falando dos dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí ele conclui: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Ou seja, Deus distribui os dons para nós, para que nós edifiquemos a sua igreja aqui na terra. Não é para nós guardarmos ele para nós ou ficarmos vangloriando porque temos esses dons. Não, para ele ser útil. Né? Olha, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo aqui na terra? A igreja. Então, o texto é bastante claro. E Pedro também fala isso. Ele diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que Pedro está afirmando aqui? Olha, servir com seus dons uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bom dispenseiro, ou seja, como bons cuidadores daquele dom que Deus te deu. Então, os dons, eles são distribuídos não porque a pessoa quer ter um dom, porque o Espírito Santo sabe que nos dá esse dom individualmente, e também com um propósito, não um propósito egoísta, mas um propósito coletivo. Os dons são distribuídos individualmente, mas com um propósito coletivo. Um exemplo claro disso aqui é um atleta habilidoso. Vou dar um exemplo aqui do Neymar. Ele nasceu com um dom natural. Quem deu esse dom para ele? Deus. Ele não falou assim: olha, eu quero. Quem dera se todos nós falassem: olha, eu quero que meu filho nasça igual o Neymar, e se isso concretizar. Não, Deus distribui os dons. Está aí, no caso, é um dom fora da igreja. Estou dando isso para dar um exemplo. Então, o Neymar nasceu com essa habilidade individual. O que ele fez simplesmente com esse dom durante a sua vida? Que ele foi crescendo, seu pai levou ele para a escolinha, ele foi aprimorando esse dom. Isso nós podemos aprimorar. Você pode aprimorar o dom de mestre, todo dom que você tem, você pode aprimorar. Foi isso que Neymar fez. Mas o Neymar, o dom dele pode ser individual? Eles falam que às vezes né? Individualista demais. Mas, na verdade, o dom dele, ele serve em benefício do seu time, coletivamente. Ele não joga sozinho. Ele tem mais atletas para jogar, mais 10 jogadores para jogar com ele, tem os reservas. Ele convive no ambiente do clube. Então, o dom do Neymar, ele foi dado para ele individualmente, mas ele tem que ser aplicado coletivamente. Entendeu agora os nossos dons que nós temos na igreja? É a mesma coisa. Deus te deu um dom, ele é individual seu, mas é um egoísmo você ficar com aquele dom só para você e não colocar ele em prol da coletividade. É isso, para isso que servem os dons, para edificação da igreja. Vamos ver uma diferença básica aqui agora entre os dons e os frutos, que eu comecei a falar lá atrás. A nossa natureza, ela não rejeita os dons. Você, aliás, não tem nem como rejeitar, você nasce com essa habilidade. Eu lembro que logo quando eu tomei a decisão de ser um cristão, uma pessoa que me ajudou muito, nós conversávamos muito no serviço, ele disse para mim assim: Edmilson, você tem o dom de mestre. Eu falei: não, você está brincando. Eu falei: não, você vai ensinar a Bíblia. Eu falei: não, isso não existe. Eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. E aí essa pessoa falou assim: olha, é o dom que Deus te deu, você não tem como impedir isso. Né? Mas por quê? Porque ele via que eu gostava de história, que eu gostava muito de ler a Bíblia. Mesmo antes de abraçar a fé cristã, minha mãe já era cristã, eu lia muito as histórias do Antigo Testamento. Então, conversando comigo, ele percebeu que o Espírito Santo já tinha colocado em mim esse dom, sem eu perceber. Então, o dom, você não rejeita, você tem ele, não tem nem como você rejeitar, você já nasce com ele. Neymar pode falar: você é um perna de pau. Não tem como ele ser um perna de pau. Ele é habilidoso por natureza. Né? Então, o dom, você já tem aquele dom por natureza sua mesmo. Né? Mas, para produzir os frutos, aí há um problema em nós. Nós rejeitamos. É o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, ele diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da sua carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. O dom, você já nasce com ele. Frutos, como eu disse no princípio, nós temos que produzir. E produzir frutos é difícil. Principalmente se a terra não for bem trabalhada, que é a nossa natureza humana. É isso que Paulo está dizendo aqui.
Então há uma grande dificuldade, a igreja tem que entender isso. Essa é a grande tragédia, às vezes, da igreja. Nós falamos muito porque Deus nos deu habilidade, nós temos habilidade para pregar, nós temos habilidade para falar de Deus, nós temos habilidade para ajudar as pessoas, às vezes tem esse dom, mas produzir frutos é uma dificuldade de todos nós, e aí eu me incluo. E é isso que nós temos que trabalhar. Temos que deixar trabalhar o Espírito Santo. Aliás, temos que trabalhar, não, temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Como Paulo diz aqui, nós somos pessoas de natureza carnal, pessoas difíceis de ser moldadas. Ser humano, o pecado tornou o ser humano complicado. Então é difícil o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, né? E é por isso que às vezes as pessoas ficam muito decepcionadas com o Evangelho, porque vê pessoas falando bem de Deus, fazendo coisas, milagres em nome de Deus e com uma vida totalmente que não condiz com esse Deus que nós falamos, né? Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito, como Paulo disse, e o Espírito luta contra a carne. E Paulo diz, andai pelo Espírito. Para quê? Para nós produzirmos os frutos. Os dons, é isso que nós temos que entender, os dons não são sinônimo de santidade. Jesus falou isso, pelos frutos conhecerei as árvores, não pelos dons. Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, um texto bastante conhecido, 21 e 23, 7 do 21 e 23, diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão, presta atenção nessa frase, Jesus agora vai falar dos dons, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos demônio, fizemos milagre? E outras coisas, não foi isso nosso. Eu posso chegar um dia para Jesus e falar, Senhor, mas eu não ensinava em teu nome? Jesus fala assim, você ensinava corretamente, a palavra de Deus, foi o dom que eu te dei. Está entendendo, amados? Aí Jesus vai dizer assim, e no entanto eu te direis, não vos conheci, retirai-vos de mim, operários mal. Olha que coisa forte que Jesus disse. O que ele está afirmando para nós aqui? Que o Espírito Santo distribui os dons, mas esses dons, eles são de graça, gratuitos, mas não diz que nós estamos levando uma vida correta diante de Deus. Muitas pessoas têm dúvidas de Milson, mas eu estou tão decepcionado com o Evangelho, porque eu vejo as pessoas falando, depois as pessoas promovem cada escândalo, meu amigo. Deus continua agindo, Deus pode estar... Eu vou dar um exemplo claro da minha vida aqui. Eu posso estar ensinando para vocês daqui a palavra de Deus, está com a minha vida toda destruída, e a palavra de Deus vai fazer efeito, porque é a palavra de Deus. Deus... Os dons, como o pastor pregou, eu estava vendo dando uma live do pastor da minha igreja, ele falava isso, os dons são irrevogáveis, Deus não tira o dom de você, eu tenho o dom de mim, assim acabou. Deus não vai tirar se eu estiver pecando, ele vai permitir, eu vou pecando, só que o salário do pecado é uma morte, uma hora vem à tona. Agora os dons, mesmo depois que o meu pecado é descoberto, eu continuo com esse dom, tá entendendo? Os dons, Deus não tira, como o pastor e o Christian ontem, um outro membro da nossa igreja lá, que um homem de Deus, ele disse, Deus não tira o dom porque eu pequei. Eu continuo com o dom. Neymar pode fazer tudo com a coisa errada, ele vai entrar no campo e vai jogar bem, tá entendeu, meu amado? O dom continua lá. Então, você que às vezes está decepcionado com o Evangelho por causa disso, entenda esse princípio. Entenda esse princípio. Deus usa as pessoas. Deus usou um burro para falar com Balaão. E Deus não vai usar pessoas que... Ele continua usando. Agora, isso vem à tona. Deus usou Saul para conquistar a batalha, mas a destruição de Saul foi grande porque ele não foi temente a Deus. Nós temos que entender esses princípios. Os dons, o Espírito Santo te dá. E aí? Tudo bem, você pode continuar fazendo a obra de Deus e pode continuar vivendo a vida errada, mas depois há um juízo. E o juízo começa aqui na terra, não é lá. Aqui na terra a pessoa já é envergonhada. Né? Então entenda esse princípio de dons e frutos. Né? É muito importante isso. Os frutos, sim, eles são uma demonstração de santidade, não os dons. Olha o que Paulo fala, continuando lá em Gálatas, capítulo 5, ele diz, agora, andai no Espírito e não na carne. Ele vai falar quais são os frutos do Espírito. Ele fala quais são os frutos da carne, não vamos falar aqui. Vou continuar falando sobre os frutos do Espírito, não os frutos da carne. E ele diz assim, e esses frutos comprovam que você está levando uma vida santa. Por quê? Olha bem que você vai ouvir agora quais são esses frutos. Os frutos do Espírito são amor, isso é do Espírito, santidade. Alegria, é santidade, você se alegra, independente das circunstâncias. Paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, e aí vai. Então os frutos comprovam, se você deixar
não andar na carne, andar no Espírito. E se você deixar, você vai produzir esses frutos. E isto é uma prova que você é uma pessoa santa. Não é pessoa santa, não é aquela que tem uma auréola na cabeça porque fez milagre. Você está entendendo a diferença? Você pode fazer milagre em nome de Jesus, você pode curar. Nesse vídeo eu não quero especificar detalhado, porque não dá tempo, sobre os frutos e sobre quais são os dons, porque tomaria muito tempo. Mas todos esses dons são para a edificação da igreja. Ele não está dizendo que você e eu temos um caráter mudado por causa desses dons. O que prova que eu tenho um caráter mudado são os frutos que ele quer produzir em nós. E eu quero encerrar para que você entenda melhor isto, uma analogia prática, bem prática, que Jesus nos ensinou aqui sobre a diferença de dons, e às vezes a gente não presta atenção nesse texto, a diferença de dons e de frutos. Todo mundo sabe que há uma passagem que Jesus amaldiçoou uma figueira. Nós vamos ler esse texto aqui e você vai entender aonde que está essa analogia, finalizando toda essa palavra sobre dons e sobre frutos. Avistando de longe Jesus uma figueira que tinha folhas, presta atenção, que tinha folhas, ele foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Ele viu uma figueira, Jesus estava com seus discípulos, ele viu uma figueira, a figueira estava com folha. O que você imagina com uma árvore cheia de folhas? Tem frutos. E ali foi Jesus, imaginando que tinha algum fruto. Avistando uma figueira que tinha folha, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Ela tinha folhas, então deveria ter frutos. E chegando mais perto a ela, nada achou, senão folhas. E aí ele conclui, porque não era tempo de figos. Presta bem atenção nessa frase. Chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e ficaram admirados. O que essa passagem quer nos ensinar? Qual a lição que Jesus quer nos ensinar? O cristianismo sem os frutos é pura ilusão. Assim na sua vida e na minha, se eu tenho os dons, mas não tenho os frutos, é um cristianismo que é só de folhas. É ilusão. Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Você faz a obra de Deus porque tem que fazer. A palavra está sendo pregada. Você louva, o louvor está impactando as pessoas. Você faz caridade, você está ajudando as pessoas. Isso é uma obra de Deus, mas na sua vida ela não é. Ela é só aparência. Jesus aproximou-se daquela figueira cheia de folhas e falou assim, olha, tem fruta aqui. E os discípulos pensaram assim, deve ter mesmo, a figueira está bonita, mas quando chegaram lá naquela figueira e olharam mais detalhadamente, não tinha fruto nenhum. E assim faz o Espírito Santo na nossa vida, ele está vendo a nossa hipocrisia ou não. Não adianta você estar achando bonito aqui eu ensinar, se eu não levo uma vida santa. Eu falo isso com seriedade, eu presto muita atenção nisto, porque Deus detesta a hipocrisia. Com a nossa hipocrisia, nós enganamos as pessoas, mas não enganamos a Deus. Jesus foi a prova disso, ele chegou perto daquela figueira. Claro que Jesus já sabia que ele não ia encontrar frutos ali naquela figueira, porque ele é Deus. Ele foi dar uma lição para os discípulos. Ele chega naquela figueira que aparentemente teria que ter frutos, porque tinha folhagem nela, mas não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Essa é a primeira lição. São duas lições que Jesus nos ensina aí. Cristianismo sem fruto é pura ilusão. É aparência. É parecer, mas não ser. Cristianismo sem fruto é isto. E qual a segunda lição? O que Jesus diz também? Porque não era tempo de frutos, de figos. Aí você fala assim, Edmilson, mas então é normal não ter figos. Não era tempo nem dela ter folhagem e nem frutos. O que Jesus quer dizer para nós? Mas então foi errado Jesus amaldiçoar essa figueira, Edmilson. Pois é, ela não tinha frutos, porque não era tempo de frutos. O que Jesus quer ensinar para mim e para você? Independente do tempo, se nós estamos vivendo momentos ruins ou bons, nós temos que produzir frutos. Edmilson, isso é impossível. Sim, é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Meu amado, você pode estar passando por uma luta, por uma aprovação, um momento difícil na sua vida, mas os frutos têm que ser manifestos mesmo nessa hora. Você tem que continuar sendo uma bênção na mão do Senhor, independente da circunstância. Foi o que eu preguei no vídeo passado. Quando Paulo fala lá em Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei viver dias bons e sei viver dias maus, dando bom testemunho com a minha vida. Então a parábola da figueira, ela fecha essa ministração dessa manhã sobre os dons e sobre os frutos. Os dons são uma bênção. Eles não são maldição, desde que
eles partam de um coração quebrantado, de uma vida mudada. Paulo não diz que os dons são inúteis, pelo contrário, eles servem para a edificação da igreja, são muito importantes. Se eu não tivesse falando, não tivesse o dom de ensinar, eu não estaria ensinando. Na igreja todo mundo tem uma função. Uma simples pessoa que cuida de zelar com a igreja, limpar o banheiro, ele tem um dom de cuidar das coisas de Deus, amado. E a gente não tem tempo aqui, olha, não tem dom mais importante. Ah, Edmilson tem o dom de ensino, o pastor tem o dom de ser pastor. Não existe dom mais importante que o outro. A Bíblia fala que o dom é como um corpo humano, todos os órgãos têm importância. E quando Paulo está falando isso, lá em 1 Coríntios 12, nós não lemos detalhes, continuando lendo o texto, fala assim, olha, a mão não pode falar que não precisa do pé, todos os dons são importantes, todos os órgãos do nosso corpo são importantes. Uma veinha que está dentro de nós aqui, ela é importante, porque se ela arrebentar, nós morremos. Então não existe isso. Nós reputamos alguns dons, porque são mais visíveis. Ah, aquela pessoa canta bem. Ah, aquela pessoa prega bem. Esses são mais visíveis aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, uma irmã, um irmão que está orando lá, sincero, que está ajudando as pessoas sem querer aparecer, que está orando, intercedendo para que essas coisas más que estão acontecendo no mundo não aconteçam, orando pelas autoridades, orando sem ser conhecido da multidão. Essa pessoa é muito importante, o dom que Deus deu para ela, de intercessor. Então, os dons são importantes, nós devemos buscá-los, é o que Paulo diz, entretanto, busque com dedicação os melhores dons, nós temos que buscar. Mas aí, Paulo está dizendo isso no final do capítulo 12, no versículo 31. Aí ele fala assim, eu passo agora a mostrar um caminho mais excelente. E ele começa no capítulo 13 a falar sobre o amor ágape, que eu preguei, eu tenho uma mensagem sobre essa aí nos meus vídeos, o amor divino. Esse é o caminho excelente. Esse é o melhor de todos os dons. Quando nós manifestamos o amor ágape, o amor de Deus com as nossas vidas. Então, vamos entender as coisas de Deus. A igreja tem falhado tanto por não entender esses princípios. E você, meu amigo, que está decepcionado com o evangelho, porque você vê muitas pessoas usando os dons e não tendo os frutos, não se decepcione. Eu te expliquei por que isso acontece. Eu expliquei. Porque são pessoas que têm os dons, mas não estão vigiando a sua vida. Não estão praticando, deixando o Espírito praticar nele, produzir neles os frutos do Espírito. Então fique com Deus, esse é o vídeo dessa manhã, os dons e os frutos do Espírito Santo, que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se você não inscreveu, inscreva-se, meu amigo. Pode compartilhar esses vídeos, o propósito dessas mensagens é de edificar aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão longe de Deus, afastadas de Deus, aquelas que têm Deus também, mas precisam de alicerçar sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Até uma outra oportunidade, bom dia a todos e até a próxima.